Já já ela começa. Pronto. Então, pessoal, esse é o nosso roteiro 6. Ele começa hoje, as minhas turmas eu ainda não coloquei, certo? Ele começa hoje e vai até o dia 31 de julho. Vocês observaram que na sala a gente agora não está mais apagando as atividades. E aí, quem entregar depois fica lá como atraso. E aí, o ponto diminui, certo? Depois, nas minhas turmas, e as professoras também dos primeiros anos, elas vão colocar na turma delas quais são as atividades pontuadas, tá bom? A gente ainda vai entrar em reunião com a coordenação para poder falar isso com vocês. Então, toda semana nós temos um tema norteador. Toda semana não, toda quinzena nós temos um tema norteador. E o tema dessa semana era, né? O uso das tecnologias na educação. Então, nós ficamos pensando como trazer esse tema para a aula de português. E aí, no roteiro 6, nós iremos revisar, como vocês estão podendo ver aí, a classe gramatical verbo. Professora, por que verbo? Por que a classe gramatical, que é o calo, é o tendão de Aquiles de vocês? Porque vocês veem verbo lá no 6º ano, aprendem, a professorinha ensina, que é a palavra que indica ação, fenômeno da natureza e tal. Aí, quando a gente chega no 1º ano, que está dando, às vezes, substantivo, e aparece um verbo no meio do caminho, vocês grifam como substantivo. Aí, chega no 2º ano, tem que saber verbo para poder avançar para os assuntos do 2º e do 3º ano, e vocês ficam voando. Então, nós, enquanto professores de língua portuguesa, a gente decidiu que, não, a gente vai aproveitar esse momento, quem está participando, quem está fazendo, né, vai conseguir entrar e fazer uma atividade um pouco mais concisa sobre essa classe gramatical. Porque, gente, se a gente tivesse em aulas presenciais, esse assunto é dado de uma maneira no ensino médio muito rápida, porque o ensino médio é a compilação daquilo que você já viu, de que você já aprendeu no ensino fundamental, certo? Por isso que é passado de maneira um pouco mais rápida, ok? Então, continuando. O nosso roteiro, ele está dividido em 3 etapas, são 3 atividades. Ai, professora, enorme. Não, não é. É rapidinho, certo? E aí, a atividade 1 é a seguinte. Vocês vão fazer a leitura de um livro chamado Rasgando o Verbo. Deixa eu sair rapidinho que eu vou pegar o livro para vocês, que eu esqueci. O livro é esse aqui, ó. Eu fiz um PDF dele, ele é bem legal, engraçado. E aí tem um resumo do livro aí para vocês. No roteiro de vocês, vocês vão conseguir lê-lo de maneira mais calma e mais tranquila. Mas, a verdade, o que é que diz o resumo do livro? Sim, essa é a primeira aula no nosso app da escola, tá certo? Então, ó, o que é que acontece? A verdade é a seguinte, a gente, usando esse livro, vocês vão conhecer todas aquelas características sobre os verbos, os tempos, os modos, as pessoas verbais, o que é locução verbal, o que é uma vogal temática, o que é primeira, segunda e terceira conjugação. Só que de uma maneira um pouco mais leve do que aquela que a gente aprendeu na escola na época do Fundamental 2, certo? A gente vai mostrar a vocês que aprender as características e as famílias, né? Como eu botei aqui, vocês vão conhecer a família verbal. Ela pode ser, sim, leve, pode ser um pouco mais tranquila. E aí, essa é a primeira atividade, fazer a leitura do livro. No final da atividade, a gente colocou uma sugestão de que você destine a primeira semana da quinzena para fazer essa leitura. Mas, quando você estiver fazendo essa leitura, se atente à atividade número 2, certo? O que aqui tem a atividade número 2? Na atividade número 2, ó,
agora que você já conhece a história da família verbal, descreva todas as personagens listadas acima, ou seja, essa galerinha aí que tá, ó, com letra maiúscula, onde tem o senhor indicativo e a dona subjuntivo, tiveram 3 filhos, pretérito perfeito, presente e o infinitivo impessoal. Tudo que está com letra maiúscula são as personagens que tem no livro. Então, quando vocês forem fazer a leitura, já vão rabiscando no caderno de vocês as características dessas personagens, porque aí vocês já estão fazendo ao mesmo tempo a atividade 1 e a atividade 2, certo? E aí, na atividade 2, tem um glossário. Esse glossário apresenta a vocês as personagens. Logo aqui acima, vocês veem o senhor indicativo. E à sua direita, a dona subjuntivo, que são os modos verbais, certo? E aí tem a explicação, no glossário, tem a explicação do que cada personagem significa. Professora, então, tenho que copiar o glossário? Não, não precisa copiar o glossário, certo? Porque já está aí. Não tem cabimento de vocês copiarem o que já está na atividade. O que vocês vão copiar são as características dessas personagens que são apresentadas no livro. E aí vocês têm todos os personagens, o significado gramatical de cada personagem, certo? Lembrando que as personagens são os tempos verbais, são os modos verbais, é a locução verbal, é a conjunção, certo? E aí, vamos descer mais um pouquinho. E aqui é a segunda atividade. Eu botei uma lista para que vocês vejam como fazer no caderno de vocês. Coloca lá, senhor indicativo. Qual é a característica que tem do como o senhor indicativo é descrito no livro? Aí eu escrevo do lado. Como a dona subjuntiva é escrita no livro, eu escrevo do lado. E vai continuando. Na última atividade, a gente apresenta a vocês a parte da tecnologia, que é uma nova tecnologia para rasgar o verbo, o nosso tema norteador. Então, depois de ter feito toda aquela lista da atividade 2, vocês vão para a atividade 3. E aí, na atividade 3, vocês irão criar mapas mentais. Muita gente já conhece o que são mapas mentais, porque está na moda, né? Acha pronto na internet, acha. Mas o que vocês têm que entender é que os mapas mentais, eles precisam ser individuais. O mapa mental parte daquilo que eu entendi sobre o assunto. Então, nós colocamos 4 modelos de mapas mentais. Professora, tem que fazer os 4? Tem que fazer os 4, certo? Porque é para que vocês possam absorver o assunto, ok? A revisão do assunto, que é a classe verbal. Então, o que é que nós temos aqui? Na atividade 3, vocês irão fazer um mapa mental sobre... Professor Jean, seja bem-vindo. Então, um mapa mental sobre modos verbais, e aí vocês têm o modo indicativo, o imperativo e o subjuntivo. O modo imperativo, ele se divide em 2, que é o afirmativo e o negativo. Professora, como é que eu vou fazer isso? Gente, todos esses aqui, o modo indicativo, o modo imperativo, o modo subjuntivo, são personagens do livro. Aqui embaixo, vocês irão preencher com o que é cada coisa. O que é o modo indicativo? Está lá no glossário. Quais são as características do modo indicativo? Está no livro, é a característica da personagem. O que é o modo imperativo? Está no glossário que a gente mostrou na atividade 2. Quais são as características do imperativo afirmativo e do imperativo negativo? Está lá no livro, que são 2 personagens, são 2 irmãos, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. São 2 pestinhas que tem no livro e que vocês vão orá-los. Assim eu espero, porque eu reli o livro essa semana, eu e os professores, né? Para a gente poder montar essa atividade. Então,
O segundo mapa mental que vocês irão criar é do modo indicativo, certo? No modo indicativo, vocês têm todos esses tempos verbais. E aí, vocês irão puxar uma setinha no caderno, na folha de papel Chamex. Pode ser feito. Eu sei que tem uma galerinha que gosta de mexer com essa parte digital. E, pelo menos comigo, eles sempre entregam as atividades no PDF, no Word, certo? Se quiser fazer no Word, no PowerPoint, fazer uma imagem no celular e enviar, pode, não tem problema. Na sala, eu vou colocar para vocês uns sites que já tem uns modelos de mapas mentais, mas que vocês podem fazer tanto no celular quanto no computador, como vocês podem fazer manual na folha do papel Chamex, desenhando e tal. Então, esse é o segundo. O terceiro é o modo subjuntivo, que aí ele tem 3 tempos verbais apresentados no livro, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E o último mapa mental é o mapa mental das formas nominais, certo? Que aí a gente tem o infinitivo pessoal e o impessoal, o gerúndio e o particípio. Professora, como é que eu faço? Do mesmo jeito dos outros. Coloca o conceito de cada um e a característica da personagem. Para que servem esses mapas mentais, Verônica? Os mapas mentais servem para que vocês possam, além de, né? Além de, como é que se diz? Fixar o assunto, que vocês tenham esse assunto guardado, né? A qualquer momento, certo? A professora Maria Lima, professora Maria da Paz, está entregando uma atividade e eu não lembro o que é verbo. Mas na época das atividades online, nós fizemos uma atividade sobre isso. Eu vou lá no meu caderno, eu vou lá nas minhas folhas Chamex que eu guardei, ou eu vou lá no meu celular que eu guardei a imagem, e eu vou olhar, ó, verbo é isso, ele tem os tempos modais, os modos verbais assim, os tempos dos verbos assim, ele pode ter uma locução, pode ser acompanhado de conjunção, de nome, tudo isso vai estar nesse mapa mental. Professora, eu tenho que fazer o mapa mental desse jeito que a senhora fez, que a senhora mostrou aí? Não, certo? Usem a criatividade, usem o que vocês têm em mãos. Se eu tiver como fazer com o celular ou com o computador, eu faço, legal, beleza. Mas se eu só tiver o caderno, professora, faz no caderno, é canetinha colorida, os textos, o texto que estará disponível para você no livro, certo? No PDF lá na sala. E a atividade. O mapa mental, ele não precisa de muitas coisas para que vocês consigam, né, fazer a atividade. Vou dar um tempinho aqui rapidinho, tenham paciência, que eu vou passar um vídeo para vocês agora sobre mapas mentais. Ele é bem curtinho, só para vocês terem uma ideia. Hoje aprenderemos tudo sobre mapas mentais. Mapa mental é uma técnica extremamente eficiente, com um alto poder de fixação, que permite aprendizagem rápida, com um ganho ótimo na retenção dos conteúdos e ideias, bem como proporciona agilidade na lembrança quando da realização de exercícios e provas. Quais resultados temos com a técnica dos mapas mentais? Facilidade e agilidade para revisões de qualquer assunto, estímulo da memória para aprender com maior velocidade e eficiência, além de proporcionar uma maior facilidade para a evocação dos conhecimentos aprendidos. Capacidade de sintetizar todas as informações obtidas em aula e nos estudos em casa. É muito importante entender, desde já, que a eficácia do método
depende de fazer o mapa mental. É o ato de processar as informações para colocá-lo no mapa que será reforçado durante as revisões e sedimentará o aprendizado. Assim, é completamente sem sentido utilizar mapas mentais alheios. Por que os mapas mentais funcionam? Como já dissemos, o processo de sintetizar as informações imprime o conhecimento no nosso cérebro. Também porque facilita as revisões sucessivas, que solidificam os assuntos disponíveis na memória. Quanto mais estudamos um determinado assunto, mais ele aprofunda as raízes em nossa memória e demonstra uma maior facilidade para ser lembrado, além de exigir cada vez menos tempo para ser revisado. Os mapas mentais, além de serem fáceis de aprender a elaborar, permitem revisões extremamente rápidas e estimulam a memória de uma forma fantástica. Você vai notar, com o passar dos dias de vivência da técnica, que a sua capacidade mental será ampliada, o raciocínio ficará mais rápido e sua criatividade também ajudará na aprendizagem, mesmo quando você não estiver elaborando os mapas mentais. E como fazer mapas mentais? Vamos começar aprendendo as 4 regras básicas para fazer mapas mentais eficientes. Primeiro, use cores diferentes. O uso de 3 ou 4 cores distintas já é suficiente para tornar as informações mais fixas na memória, mas nada impede que você faça uso de quantas cores desejar. Isso estimula zonas cerebrais específicas que antes não eram utilizadas, além de quebrar a monotonia do estudo, facilitando a concentração e mantendo o cérebro mais ativo enquanto se estuda. As cores tornam a matéria mais agradável e interessante ao inconsciente, que armazena as informações de forma diferenciada, facilitando que o conhecimento seja lembrado. Segundo, use letras grandes. Letras pequenas são enfadonhas e podem cansar a vista. Letras grandes estimulam a memória e a forma garrafal das letras estimula o canal sensorial visual, que é muito pouco usado quando estamos apenas lendo de forma linear. E estimulamos muito mais o canal auditivo, pela pronúncia mental das palavras. Terceiro, comece o seu mapa pelo centro. Temos uma familiaridade mental mais aguçada quando escrevemos irradiando a informação do centro da página, justamente pela modelagem mental utilizada em nosso cérebro. Escritas lineares são monótonas e têm um baixo poder de fixação dos conhecimentos, além de não usarem nosso sentido mais eficiente, o visual. Coloque a informação principal no centro da página e disponha as secundárias e terciárias na periferia do mapa. Quarto, use imagens. Essa talvez seja a regra mais temida pelos alunos, pela falsa impressão que se tem que é necessário uma competência de cartunista para criar ícones e desenhos com qualidade. Os ícones precisam ser desenhados de forma simples, como se uma criança de 5 anos de idade fosse capaz de fazê-los. Prefira os traços simples, sem a necessidade de fazer desenhos bonitos. O que você precisa é criar uma forma visual, usando cores diferentes e que tenha a ver com a ideia da informação contida em cada palavra ou ideia-chave do mapa. Os desenhos não podem substituir as informações escritas, e sim somar a força da evocação junto com elas. Você pode até decidir não criar desenhos. Talvez por não se sentir capaz ou achar que é perda de tempo, mas vai deixar de lado uma grande força de fixação e principalmente de evocação de conteúdos. Comece a desenhar de forma simples, que os seus desenhos só precisam ser entendidos por uma pessoa, você. Lembre-se também de tentar desenhar usando coisas engraçadas, que vão potencializar ainda mais a fixação dos conteúdos. Um bom mapa mental tem poucas informações, o que não significa que você precisará resumir a matéria para registrá-la em mapas. Sugere-se que sejam elaborados tantos mapas quanto necessários para abranger todo o conteúdo estudado. Cuidado com o perfeccionismo. É melhor você elaborar vários mapas mentais, escrevê-los com agilidade e sem muita riqueza nos detalhes dos desenhos, que poucos mapas muito bem desenhados. A velocidade ideal de elaboração do mapa mental é igual ou maior que a sua velocidade antiga de anotações. Agora, vamos aprender a fazer um mapa mental passo a passo. Passo 1. Leia o texto. É preciso ter uma visão global do que vai sintetizar. Não comece antes de entender o todo. Passo 2. Na segunda leitura, identifique e enumere as ideias-chave do texto que seu mapa terá. Passo 3. Imagine como o mapa ficará.
organizando cada ideia a ser registrada. Deixe espaço entre as informações e guarde também espaço para os desenhos. Não se esqueça de usar letra grande. Passo 4. Coloque a informação principal no centro da folha e circule-a. Não esqueça o espaço para o desenho. Passo 5. Faça uma seta para cada informação e numere, para facilitar a leitura posterior. Cuidado para não exagerar na quantidade de informação. Lembre que, na revisão, você tem que bater o olho e lembrar do conteúdo. Não pode ficar poluído. Passo 6. Escreva as ideias-chave. Passo 7. Desenhe de forma simples e objetiva. Você pode fazer à mão ou utilizar um software, como o Xmind, que é grátis. Agora é com vocês. Que tal praticar fazendo um mapa mental desta aula? Así que quieres aprender inglés. Pronto, eu volto aqui. Desculpa aí o barulho. Então, gente, ó, bem tranquilinho o vídeo que vocês acabaram de ver agora, né? Então, esse vídeo também estará disponível, certo? Lá na sala da gente, ok? Em todas as turmas, certo? E o pessoal que entrou aí agora, eu vou compartilhar com vocês. Tem um pouco de paciência, que é muita tela para eu poder administrar. Vai aparecer aí daqui a pouco para vocês. Pronto, esse é o livro, ok? Eu mostrei a capa e aí vai ter lá o PDF para que vocês possam ver, tá? Assim, miudinho não, né, gente? Maior, porque... Mas a ideia é que vocês entendam que as personagens são todas as características do verbo, ok? Tudo aquilo que faz parte da classe gramatical verbo são as personagens desse livro. Façam a leitura em um dia, se vocês quiserem, tirar um dia mesmo, vocês conseguem ler o livro. Ele aí no PDF tem 40 páginas e é uma leitura muito leve e tranquila de se fazer. Então, eu vou só mostrar aqui o início, um trechinho desse início, para vocês terem ideia do que é essa característica que eu tanto falo. Ó, olha aí no primeiro parágrafo. Mal amanhecera e já se ouvia ao longe o velho pregão do senhor indicativo. O senhor indicativo é o modo indicativo, certo? Atraindo toda a vizinhança. Certezas, certezas, nós temos para vender. E das dúvidas, meus senhores, vocês hão de esquecer. Era assim todas as manhãs. Vocês vão perceber que o modo indicativo é o modo das certezas. Lá no glossário tem dizendo isso. E a característica do modo indicativo, ele era um vendedor e ele vendia as certezas da vida. E a dona subjuntivo era a sua oponente na feira. E ela vendia as dúvidas, porque é uma característica do modo subjuntivo. Então, são essas características que vocês vão ter que colocar lá no mapa mental quando vocês forem fazê-lo, certo? Os mapas de vocês. Espero que tenha explicado direitinho esse momento inicial. Então, vamos lá fazer as nossas atividades.